Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem e saudáveis. Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso curso, né? E mais especificamente ao módulo 1, que é denominado Design para Professores. Bom, para começar, esse módulo ele é de minha autoria. Eu me chamo Daniele Gonzaga, sou graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e sou bolsista do Laboratório de Tecnodocência. E todo o material ele foi elaborado sob a orientação da professora Luciana de Lima, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará e professora adjunta do Instituto UFC Virtual. Bom, então a função desse vídeo é estabelecer esse diálogo inicial, né, conversando um pouquinho com vocês sobre os materiais disponibilizados ao decorrer do nosso curso e a função de cada um dentro desse processo reflexivo, né, dentro da construção dessas conexões, mas principalmente de trazer esses questionamentos iniciais, né, de como elementos do design eles podem estar presentes na docência. Né? Então, a importância desse módulo ela surge de uma demanda extremamente prática, que é a utilização das tecnologias digitais e desses recursos pelos professores para complementar os conteúdos compartilhados dentro de sala de aula e até mesmo fora dela. Né? Então, por que não importar elementos do design para elaborar materiais que sejam de melhor compreensão, que sejam mais atrativos para os alunos? Bom, então a partir disso delimitou-se o objetivo do módulo, que é integrar design e docência para elaboração e aprimoramento de materiais digitais educacionais. Mas que materiais digitais educacionais são esses? Né? São quaisquer recursos gráficos que você pode estar utilizando para complementar a sua prática pedagógica. Isso vai desde slides, mapas conceituais, mapas mentais, infográficos, né? Qualquer material que possa ser elaborado a partir das tecnologias digitais. Bom, então, para o aprofundamento dessas questões, foram disponibilizados alguns materiais em que eu vou estar apresentando aqui rapidamente, mas que em seguida eu vou aprofundar um pouco mais, descrever melhor cada um deles e estar realizando conexões, né, sobre a importância desse material dentro do contexto da formação de professores. Então, primeiro, foi disponibilizado um texto falando sobre o design gráfico aplicado à apresentação de conteúdo. Então, esse texto vai trazer princípios do design como alinhamento, contraste, proximidade e repetição. Foi disponibilizado ainda alguns vídeos, né, que tratam sobre tipografia, teoria das cores, psicologia das cores e também que trazem dicas de aplicativos para a criação. Foi disponibilizado ainda um podcast sobre docência e design, né, relacionando essas duas áreas e elencando esses pontos de encontro. E foi disponibilizado ainda um site com dicas para criar uma apresentação eficiente. Então, no texto 1, que trata sobre o design gráfico aplicado à apresentação de conteúdos, ele vai trazer algumas reflexões do professor Melo Júnior, que é o autor do material, que está nas referências, né, que implicam que, indo muito além de uma questão estética, a eficiência é necessariamente um preceito básico do design gráfico. Então, isso casa muito com o objetivo do nosso módulo, que é integrar design e docência para elaboração e aprimoramento de materiais digitais educacionais. Então, de que forma eu posso aprimorar os meus materiais digitais, seja eles slides, mapas conceituais, mapas mentais, infográficos, de forma que eles sejam mais claros, mais objetivos, né, de fácil compreensão e que tenham um alcance maior para os meus alunos. Então, o professor Melo Júnior vai trazer alguns princípios do design gráfico que tratam justamente sobre a organização desses elementos dentro de uma peça gráfica, certo? Então, primeiro, é a proximidade, que implica que itens relacionados eles devem ser agrupados visualmente, que aí nós temos dentro do exemplo a categoria de serviços, né, que são ofertados ali por essa empresa de construção. Então, eles são agrupados visualmente, eles estão próximos, né, porque pertencem a uma mesma categoria. O alinhamento, que implica que cada item deve ter uma conexão visual com algo na peça gráfica. O contraste, que implica que itens que não pertencem à mesma categoria de informação devem ser diferenciados visualmente. Nós podemos pegar aqui como exemplo o título, né, da empresa que está ofertando o serviço e o número de contato, ou mesmo o título e os serviços ofertados,
né? Então, é possível observar que existe uma mudança em relação ao tamanho de fonte, a uma fonte está destacada, né? Está em destaque, em negrito, enquanto a outra não. Então, tudo isso pode ser encaixado dentro do princípio do contraste. E a repetição, que caso dois itens ou mais, né, pertençam à mesma categoria visual, eles devem ser semelhantes visualmente, que é o caso aí, por exemplo, dos serviços ofertados pela empresa. Né? Todos possuem a mesma fonte, o mesmo tamanho e estão agrupadas, né? Então podem ser consideradas, ser classificadas dentro desse princípio. O segundo material disponibilizado é uma série de vídeos que vai tratar sobre a tipografia, que é o estudo, criação e aplicação dos caracteres, estilos, formatos e arranjos visuais das palavras. Então, vocês vão estudar um pouquinho sobre classificação de fontes, medidas tipográficas, hierarquização visual e composição gráfica, para escolher melhor, né, de maneira mais efetiva, que fontes vocês podem utilizar dentro das peças gráficas de vocês, para que esse material seja de melhor compreensão e mais fácil de ser visualizado, de ser lido, certo? Vocês também vão estudar um pouquinho sobre a psicologia das cores através de um vídeo disponibilizado, que vai tratar de como o cérebro humano ele identifica e entende as cores de diferentes formas, né, que vai influenciar em suas emoções, sentimentos e desejos, que é algo muito considerado dentro do marketing, mas que também pode ser levado para dentro do campo educacional, né, para a melhoria dos materiais que nós elaboramos. Além de tratar também sobre a teoria das cores, também será estudada através de um vídeo que trata sobre o estudo das cores, que vai desde a sua fisiologia, né, ou seja, como ela é interpretada pelo nosso cérebro, até a aplicação e utilização em peças de comunicação visual. Então, de que maneira eu posso organizar as cores dos elementos que eu coloco no meu material, na minha peça gráfica, para que seja mais harmônico e agradável visualmente. Será compartilhado ainda com vocês um site, né, que traz algumas dicas de como elaborar apresentações eficientes. Então, é uma espécie de síntese de tudo que foi trabalhado até o momento e que é mais direcionado à apresentação em slides, mas que também pode ser aplicado em outros casos, né, em outros materiais digitais. Então, claro, tudo vai depender de que público você quer alcançar e de que objetivo você quer atingir. Então, são princípios mais básicos que podem te ajudar na elaboração desses materiais. Foi compartilhado ainda com vocês uma playlist que pode servir como inspiração, né, e auxiliar nesse momento criativo de vocês, e também um quadro de sugestões no Trello. Certo? Então, para quem não conhece, o Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, que ele tem sua versão para navegador, mas também tem sua versão para aplicativo de celular, e pode ser tanto pago quanto gratuito, certo? Mas a versão gratuita já supre muito as nossas necessidades no que diz respeito à organização e gerenciamento de projetos. Então, foi disponibilizado para vocês esse quadro, que traz algumas ferramentas que podem auxiliar na elaboração de materiais digitais, né? Então, vocês podem ter acesso a alguns bancos de imagens gratuitos, certo? Então, são imagens livres que vocês podem estar utilizando nas apresentações de vocês. Algumas dicas também de cursos acessíveis, playlists que podem auxiliar, né, nesse momento de criação, aguçar a criatividade de vocês. Algumas dicas de leitura também e algumas ferramentas de edição de imagem, de criação de slides, de criação de infográficos e que podem aí estar auxiliando, né, e estar servindo de inspiração no dia a dia de vocês, certo? Então, essas ferramentas, elas não são para esgotar as possibilidades, mas sim de dar um empurrãozinho, né, para que vocês possam encontrar algumas fontes, diferentes fontes de pesquisa e de inspiração para a criação dos materiais de vocês e que possa também facilitar e otimizar o tempo, tá bom? Então é isso, eu espero que tudo tenha ficado um pouco mais claro para vocês, né? Sugestões, dúvidas e feedbacks vocês podem estar passando tanto pela própria plataforma quanto pelo e-mail da Tecnodocência, que é tecnodocência.lab@gmail.com,
certo? Então, um abraço e até a próxima.